Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Meu vídeo de hoje eu vou falar sobre os cuidados das pessoas seguindo os clichês de comportamento. O que é um clichê de comportamento? É quando se estabelece um padrão de comportamento na sociedade como certo, como o que tem que ser adotado, que é elogiado como o caminho a ser seguido, e as pessoas acabam indo nessa direção, sem nenhuma reflexão, e depois percebe que não é bem assim e acumulam frustrações, decepções. Estou falando disso porque acho que foi nessa semana passada, ouvindo algumas notícias sobre celebridade. Eu não gosto muito de ouvir essas notícias sobre celebridade, eu acho que não trazem muita coisa positiva, mas eu ouvi algumas notícias nesse sentido e uma notícia que se destacou foi que a Gisele Bündchen e a Sabrina Sato estavam grávidas depois dos 40 anos. E aí começa toda aquela enxurrada de elogios, de força, como essa mulher demonstra poder e tudo mais. E aí começa a se criar um pensamento relacionado a esse comportamento influenciando outras pessoas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e também como é que a gente faz, né? Como as pessoas podem fazer para fugir desses clichês de comportamento que acabam influenciando as suas vidas e trazendo problemas. Mas antes disso, antes de a gente entrar no vídeo, não esquece de curtir, fazer todo o like, curtir, se inscrever se não está inscrito, ativar as notificações e compartilhar. Muito importante compartilhar com os seus grupos, com as pessoas que você conhece, que você entende que esse conteúdo vai trazer reflexão e evolução pessoal, tá? Então, muito importante, além do like, que dá aquela incentivada, compartilhar o vídeo e no final faz um comentário. Dá lá o que você acha, do que você percebeu nesse vídeo, se você gostou, se você não gostou, se tem algum tipo de sugestão de tema, a gente vai trabalhando juntos, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre os clichês de comportamento. Bem, vamos falar sobre os clichês de comportamento. Todo comportamento individual, ele é elogiável. Quando a pessoa faz uma escolha de vida em determinado caminho e aquilo traz os resultados que ela espera e que ela almeja. Nada contra isso. Então, nada contra a Gisele Bündchen resolver, né, ter mais um filho depois dos 40, a Sabrina Sato, e tem outras também celebridades que acabaram surgindo aí, a Cláudia Raia, que seguiram nesse caminho. O problema não é esse. O problema é que quando se constrói um clichê de comportamento, quer dizer, uma repetição de comportamento, e esse comportamento ele é considerado como certo, como o que tem que ser adotado pela sociedade, isso traz um problema, porque as pessoas elas têm realidades diferentes. Essas mulheres, quer dizer, aí qual é o problema que pode influenciar a mulher comum, a mulher trabalhadora, a mulher de classe média? Essas mulheres elas não têm a vida dessas celebridades, né? Se você for ver particularmente cada trajetória dessas mulheres, vocês vão ver que existem particularidades que podem colocar ela nessa situação de poder realizar e ter alcançar esse objetivo. Mas se você constrói isso como um comportamento a ser seguido, o que acontece? Você influencia outras pessoas que começam a achar que podem fazer da mesma maneira. E aí a frustração, porque as realidades são diferentes. E uma realidade não pode ser comparada à outra. Mas como se segue de uma forma cega, sem reflexão, e as pessoas acham que podem pegar esse estilo de vida e inserir nos seus estilos de vida, as pessoas começam a ter decepções. Então imagine uma mulher trabalhadora, uma mulher de classe média também, que tem todas as suas questões e não teve filhos. E como é que ela vai conseguir ter acesso a essa realidade
se a gravidez depois de 40 é uma gravidez complexa, é uma gravidez que necessita de acompanhamento específico, acompanhamento contínuo, acompanhamento específico e contínuo que essas mulheres, essas celebridades terão. E depois que essas crianças nascerem, é claro que a realidade dessas crianças, como elas serão tratadas, as babás, as empregadas, as creches e tudo mais, é uma realidade que a mulher comum não terá acesso, não tem acesso. Então, há uma disparidade de realidade. Mas quando você traz um comportamento como certo e distribui isso na sociedade, e as pessoas não conseguem refletir a complexidade disso e tentam colocar nas suas vidas, transportar para suas vidas essa realidade, o impacto negativo é muito grande. Porque, em grande parte, elas não conseguirão fazer isso. É a mesma coisa com... eu já falei, tem um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu fiz um vídeo sobre... que tem uma repórter da Band News FM, se eu não me engano, que ela fala da obsessão das pessoas pelo mesmo rosto, pelo mesmo nariz, pelo mesmo tipo de boca, pelo mesmo tipo de corpo. Quer dizer, então é exatamente isso. Nesse caso, é um clichê de comportamento, que é a busca do corpo, mas é um clichê de estética. Então se estabelece um clichê, uma repetição quase que indiscutível de corpo, e as pessoas começam a seguir. E não se revela que, na disparidade de realidades, algumas pessoas terão acesso a esses corpos e outras não. E as pessoas que não têm, elas ficam frustradas, elas começam a buscar caminhos, alternativas perigosas para chegarem até esse ponto. E às vezes não chegam, e às vezes chegam e os prejuízos são maiores que os benefícios. Então a gente tem que refletir que a busca, né, para atingir esses clichês de comportamento é muito perigosa, porque não se avalia a dimensão particular de cada vida. Então, esse vídeo é exatamente para isso, para a gente refletir sobre a particularidade de cada pessoa. E aí a gente vai falar como é que se faz para você se proteger desses clichês de comportamento e não ser impactado por essa realidade que de repente se apresenta como a certa, a de uma pessoa corajosa, a de uma pessoa que pode vencer barreiras. Só mais um exemplo, né, que às vezes eu vejo na televisão, essas coisas das pessoas que saem viajando pelo país, né, e passam a ideia de que viajar pelo país dentro de uma Kombi, por exemplo, significa um ato de liberdade, um ato de você se desprender desse mundo do trabalho, esse mundo materialista e viver a liberdade. Agora, se você for botar na ponta do lápis e analisar como é que se faz, né, como é que a pessoa vai entrar numa Kombi e viajar todo o Brasil, o custo disso é enorme. Mas não se passa isso, passa a ideia de que se você não faz isso, se você não busca essa liberdade, que é possível estar ali às suas mãos, você é um derrotado, você é uma pessoa preguiçosa, você é um fracassado. Então, cria-se um clichê de comportamento que passa uma ideia e as pessoas, sem reflexão, vão seguindo isso. Isso é muito perigoso. Então, o que a gente tem que fazer para se livrar disso? Eu já falei em alguns vídeos que nós adquirimos comportamentos que são herdados. A gente tem essa tendência. Então, para que eu me livre disso, eu tenho que fazer uma construção pessoal da minha realidade. O contato das pessoas com a sua realidade particular é muito importante. Então, antes de você buscar uma meta como essa, você tem que olhar a sua realidade pessoal e ver quais são os recursos que você dispõe para chegar até esse objetivo. Não basta só colocar esse sonho na cabeça e como você vai se frustrando, como você vai não conseguindo, isso vai deprimir você, não porque você é incapaz, é porque você está utilizando pegando como seu o sonho ou a ideia de uma outra pessoa, de uma outra classe.
Tá? Eu não gostaria de entrar nesse assunto de classe social, mas esse item, né, essa discussão passa por isso. Porque tem uma coisa que é muito dita, né, de que as mulheres começaram a trabalhar depois dos anos 60. As mulheres se libertaram depois dos anos 60. Saíram do lugar de donas de casa e foram à luta. Isso é uma grande mentira, porque a mulher trabalha desde que existe trabalho. Só que quem trabalhava era a mulher pobre, a trabalhadora. Quem começou a ir para o mercado de trabalho e enfrentar foi a mulher de classe média, foi a mulher rica, que abandonou esse sonho de dona de casa por questões ali culturais, que a gente pode de repente falar um pouco mais à frente sobre isso. E aí sim, essa mulher foi. Então também tem esse problema de que a classe, né, que tem o poder, que domina, que dita a cultura, que dita os costumes, passa como a sua forma de vida como uma forma de vida geral, e não é. E aí está a questão do clichê de comportamento. Todos os clichês são criados por essa realidade social que põe o seu estilo de vida como um estilo de vida certo, como um estilo de vida que tem que ser seguido, ignorando que existe uma grande parte, a grande parte da sociedade brasileira não é composta dessas pessoas, mas são influenciadas por essa realidade. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então o ponto principal para que você não se deixe influenciar, eu não estou dizendo que você não busque, tá? Você pode buscar, mas que você não se deixe influenciar de uma forma cega por esses clichês de comportamento, é refletir sobre a sua realidade pessoal. Sua realidade pessoal, a realidade que te cerca é a sua realidade como pessoa, tá? Como indivíduo, não só do comportamento, como a sua realidade física e tudo mais. Ao fazer isso, ter essa noção, essa ideia vai chegar e você vai poder entender se ela vai servir, se ela é possível de ser seguida ou se pode fazer uma adaptação a ela. O problema é que se estabelece um comportamento, uma forma de comportamento, um clichê de comportamento, e se não for seguido à risca, a pessoa se sente mal, se sente infeliz, se sente sem forças, se sente sem coragem, sem potencial, sem capacidade. E isso não pode existir. Então, é muito importante que a gente tenha até essas pessoas como exemplo e que até admire o seu comportamento, mas que são pessoas particulares em um universo particular. Isso é muito importante. E que se você tiver a noção do seu universo particular, de quem você é como pessoa particularmente, você pode ter os seus objetivos, adequar essa busca, essas ideias ao seu objetivo e ficar satisfeito e satisfeita com os resultados que você vai conseguir. Tá? Então eu acho que é um alerta importante que não só nessa questão que surgiu, mas isso vem acontecendo, acontece há muito tempo. Então se surge uma moda, uma forma de vestir, uma forma de se comportar, um jeito do cabelo, um jeito que se expressa fisicamente, e aquilo vira uma avalanche, elas começam a seguir de uma forma cega, sem reflexão, e o que elas escolhem não é aquele benefício que é apresentado. O que elas escolhem é desilusão, frustração, depressão, insegurança. Ok? Então, é bom a gente refletir sobre isso e tentar entender que cada indivíduo é um indivíduo particular e cada situação e lugar é um lugar que possui suas particularidades. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.